Olá, pessoal. Bruhim Abaim, Shalom. Bem-vindos e bem-vindas nesse segundo dia do mês de Iyar, segundo mês do calendário cabalístico. Começamos a entrar e a sentir essa energia, a energia que primeiro acontece na dimensão espiritual e que depois vem esta dimensão, a dimensão física. Entramos no mês de Touro, mês de Shor, mês de Vênus, Nogá, mês feminino, mês de introspecção, um mês do elemento terra. Essa introspecção nos leva a uma consciência do corpo, da matéria, da existência física e de todas as questões que envolvem a existência física. Começamos a nossa conexão nesse momento, olhando da direita para a esquerda, Yud, Rei, Rei, Vav, para vibrar e aumentar a nossa energia e nos organizar energeticamente, nos conectamos com o nome de Deus. Deus que se derrama durante os 12 ciclos lunares, os 12 meses, cada mês com seus filtros, suas energias, que se tornam oportunidades para que possamos prosperar, desenvolver, nos conhecer, para que possamos corrigir a principal questão da nossa vida. Vivemos excessivamente para o mundo externo e pouquíssimo para desenvolver aquilo que nós somos e viemos ser. Está na hora de nós começarmos a abrir um pouco mais de espaço para poder entrar para dentro. Espiritualidade não é só saber o que vai acontecer, o que não vai, se nós estamos vivendo profecias ou não. Eu te perguntaria, qual a tua profecia? Qual a profecia da tua vida? Por isso meditamos em Yud, Rei, Rei, Vav e nos conectamos com as letras do mês de Iyar. Estamos ainda sobre os dias em que adentramos a mente divina para poder preparar a nossa vasilha e receber essas energias do mês de Touro. Estamos nos dias em que também programamos aquilo que desejamos vivenciar durante esse período, se utilizando dessas energias que são mais palpáveis e que nos fazem ter maior consciência da nossa vida física, da energia de sobrevivência, ou principalmente da energia que representa a riqueza que nós somos e temos nesta vida física, meditando nas letras P e Vav. Meditando na sequência do nome de 42 letras, que tem a sua ligação com a oração Anabecoa, Het, Kuf, Bet, Tet, Nun, Ain, Hassim Kadosh, Berov, Tufra, na Rela da Terra, ao poderoso e santo, com a abundância da tua bondade, guia a tua coletividade. Amém. Essa conexão com esta frase, com essas letras, nos abre a nossa vasilha para que a gente possa permitir o processo de desenvolvimento, de progresso, de abundância e prosperidade. Permitir abrir a nossa mente para poder obter conhecimento e ter proteção e imunidade. Essa combinação de letras também nos ajuda a enxergar o nosso caminho, porque abre para nós o terceiro olho, trazendo aí sim o poder de perceber qual a tua profecia. Nós nos importamos demais com o caminho dos outros, mas olhamos muito pouco para o nosso caminho. Este é o mês de Touro e que seja muito bem-vindo o touro. Touro que também deve ser um animal respeitado e sagrado por tudo que ele compartilha com cada um de nós. Não sobra nada do touro, absolutamente tudo é compartilhado dele, tudo é aproveitado, tudo ele nos oferece. Seja a sua, seu couro, seus chifres, seu leite, sua carne, ou simplesmente a sua fortaleza, o seu lado amoroso, né? Seu lado passivo, que nos faz aprender muito nessa vida. Touro traz a energia de construção,
da nossa relação com a Terra, da nossa relação com a matéria e com o corpo. Qual é a tua consciência que tu tem do corpo, da tua existência física? Qual é a tua consciência que tu tem do que tu tem? Ah, garrafinha! Ai, o meu mouse! É? Porque o verbo de touro é o ter. Isto é meu. É quando, depois do impulso de Ares, depois do nascer, da florescência, nós agora vamos pensar sobre a nossa existência e a manutenção da existência. E para ter a manutenção da existência, você tem que ter a consciência da sua existência, a consciência do teu corpo, a consciência de quem tu é. Shor tem a ver com a palavra Lashur. Shor é touro e Lashur é contemplar. Não há dúvidas que muito vemos os touros, as vacas, os bois no campo, ruminando e contemplando aquele campo. Assim como eles também ruminam e contemplam, nós precisamos aprender durante este ciclo a ruminar. O taurino é um signo e pessoas de touro são pessoas que ruminam muito, levam bastante tempo para tomarem as suas decisões e sabiam que touro é, de todos os 12 signos, o signo que menos sequer quer mudar algo. É o que mais tem dificuldade para poder mudar. Ele que constrói estruturas, padrões e se apega, porque ele coloca valor naquilo. Acaba muitas vezes, como nós, nos misturando com aquilo que nós temos e acaba que construímos nossa identidade a partir exatamente das nossas posses. Touro fala disso. E aí, nesse mês, é um mês que a gente vai ter uma consciência maior, o que que é, o que que não é posse, a importância da posse. Talvez um momento, às vezes, que a gente tem consciência quando a gente passa por algum medo, alguma insegurança, alguma possibilidade de perda, e aí que tu te dá conta, tu dá valor. Até então, né, esse lado taurino nos faz sempre ir atrás, adquirir, querer comprar coisas, ter coisas. Mas aprender a se utilizar destas coisas, aprender a ver a beleza e a estética muitas vezes só acontece, né? A gente só se dá conta de ir lá usar e aproveitar quando a gente sente uma certa ameaça, uma certa insegurança. Mas nesse momento é o momento da gente entrar em contato com essa energia, pois independente, nós sempre vamos precisar dessa energia. Precisamos ter essa resposta rápida para nossa sobrevivência, os nossos kits sobrevivência. Isso é uma coisa taurina, né? Então, e cada um, na verdade, se fosse pensar num kit de sobrevivência, eu tenho certeza que cada um teria um kit próprio. Alguns colocariam água, outros cerveja, outros colocariam refrigerante, outro vai colocar café. Cada um vai ter a sua forma e a sua maneira de lidar e a sua maneira de buscar os recursos para a sua vida. Quando recursos não significa só matéria ou dinheiro, mas pode significar conhecimento que se torna uma ferramenta para se tornar ou transformar ou atrair a matéria ou o dinheiro. No mês de Iyar, Aleph, Yud, Yud, Resh, nós estamos sob a energia de Vênus, a energia da Terra, trazendo a consciência da encarnação, pois só vivemos o impulso do Ares e agora estamos diminuindo a velocidade para nos darmos conta e poder olhar também a paisagem e ver a beleza da paisagem. Touro nos convida para que a gente possa contemplar a natureza. E na natureza, para Kabbalah, o que nós encontramos é Elohim, afinal, a palavra Elohim tem a mesma gemátria da palavra Ateva, que é natureza. Elohim está na natureza e nada como contemplar Deus através da própria natureza. A palavra a palavra Yar, a palavra Yar nos dá origem, dentro dela, a códigos dos 72 nomes de Deus. Resh, Yud, Yud.
e Aleph, Resh, Yud. Resh, Yud e Yud é um código que nós utilizamos para poder purificar os nossos olhos, nosso fígado e a raiva, o ódio. Porque olhos e fígado têm muito a ver com as raivas. Por isso que o touro nos convida à pacificação. Aleph, Resh, Yud forma a palavra Ari, que é leão, e é o que nos traz uma dimensão de crescimento e de união, e de integração. É sobre essa energia que nós vamos entender a gestação da Terra. E nós somos a própria Terra, pois temos os mesmos elementos dela e vivemos os mesmos ciclos da Terra. Nesse momento, podemos contemplar a Terra que passa por uma energia espiritual. Notem, quando eu falo energia espiritual, eu estou pedindo para tu ir além daquilo que tu enxerga fisicamente, mas que tu consiga sentir a energia da Terra, que nesse momento está gestando aquelas sementes de Áries. Áries é o mês masculino, é o mês que corresponde ao sêmen. E touro é o mês feminino e corresponde ao útero. E esse momento é o momento em que vai haver uma integração entre essas duas energias. Essa energia de Áries que está dentro de ti, que é uma energia masculina, que é uma energia de ativação, e que nesse momento tu pensa, eu preciso derramar essa energia em algum lugar para produzir algo. E ar, este mês de interiorização do elemento material, o prazer de ter. Afinal, Touro nos convida a pensar o que me dá prazer? O que te dá prazer? Num primeiro elemento do mundo do prazer, Freud traz os prazeres que vêm pela boca. E é exatamente Touro que rege a boca, a garganta, e rege o comer, os chefes de cozinha, a culinária, rege a gastronomia, rege a beleza e a transformação que acontece nesse período, quando os alimentos são transformados em novos sabores, novas imagens, em elementos de arte, afinal, Touro também rege a arte. Touro nos ajuda a construir a nossa moradia. A moradia é nosso corpo também. A moradia é nossa vasilha. A moradia é nossa casa. A nossa cidade, nosso estado, nosso país, a terra. É Touro que começa a pensar em como eu vou organizar meu dia a dia. Porque eu vou dando valor, porque eu vou organizando conforme os valores que eu dou para cada coisa que eu preciso fazer. E eu vou caminhando e assimilando as coisas, absorvendo, conscientemente ou não. Touro pega, touro come, touro recebe, absorve sem se dar conta. Mas ele também aprecia. Ai, que bonito! Touro também vai observando e pegando e vai pensando como eu vou utilizar isso aqui, para que serve isso e como eu vou utilizar. Touro tem a capacidade de transformar as coisas em outra coisa. Ah, eu vou usar isso aqui para poder escavar a argila. Vou botar aqui separado. Então, o touro vai aproveitando os materiais e vai transformando também os materiais. Touro vai tendo uma noção, vai fazendo um romaneio. O que eu tenho? Vamos fazer a contagem aqui do que eu tenho. Ai, touro, touro. Na verdade, touro rege o imposto de renda. Ah, então, a gente vai fazendo um apanhado de tudo que a gente tem, tudo que a gente gastou, tudo, enfim, a gente vai pensando em tudo isso. Pode ser chato fazer, mas é um momento taurino. Ai, né, eu tenho que reservar um período, eu tenho que ficar ruminando, eu tenho que ficar encontrando os papéis que eu tive que guardar, e tem aqueles papéis que eu não guardei porque eu não fui taurina. Então, o taurino, ele faz muito bem essa parte. Touro é o que vai se preocupar como é que eu vou sobreviver, como é que eu vou viajar, o que que eu vou levar na mala, o que que eu vou botar nos armários, o que que eu vou botar no refrigerador. Touro encarna. Touro vai construindo cada elemento
que existe, que tem na tua volta. E é por isso que Touro nos ensina a lidar com o dinheiro, lidar com as contas, lidar com os investimentos. Quando investimento não é só investimento em dinheiro, mas, de novo, eu fui estudar, eu estou investindo. Eu fui viajar, eu estou investindo. E assim vai, a gente vai investindo. Porque Touro também nos convida a investir no amor, porque afinal ele tem o elemento do amor extremamente forte, a busca do amor como uma necessidade de construir a sua identidade, como uma necessidade de poder ter e poder receber a segurança, mas acima de tudo, o carinho, pois touro é sensorial, precisa sentir o corpo, o prazer, o cheiro. Touro rege a boca, a garganta, a voz, o pescoço. Touro nos ensina sobre autocontrole e a nossa paciência, a nossa tranquilidade para aprendermos a sermos amáveis. Touro justifica cada coisa que faz, busca beleza em tudo. É um signo de paz, é um signo tranquilo, ele faz tudo para não se intrometer ou se meter em briga. São pacifistas, veem as coisas boas porque tem uma conexão muito forte com a luz, dificilmente rompem, reclamam, gritam. São conservadores, amam a ordem, buscam um líder e muitas vezes acabam bloqueando a si mesmo, ou porque estão tomados pela raiva, ou simplesmente porque ficam ruminando demais durante muito tempo e acabam se tornando engessados e possessivos e agarrados naquelas ideias. Quantas características que podem ser trabalhadas por cada um de nós durante esse ciclo, para que a gente possa olhar as coisas na volta e na vida de uma forma um pouco mais construtivas e diferentes, e não passar rápido, correndo por tudo. Touro nos ensina sobre o amor e nos ensina a amar, porque nos ensina a cuidar das coisas, a cuidar do outro. A gente aprende com a vida que quando a gente investe em algo, a gente tem que cuidar daquilo. Quando a gente tem as coisas na vida, a gente tem que cuidar delas. Sejam pessoas, sejam animais, sejam objetos. Touro nos ensina a melhorar as coisas, a construir, a se tornar responsáveis. E esse é o momento em que, se tu, por acaso, Deus te deu esta garrafinha, tu tem que te dar conta, se ela está na tua mão, é por algum motivo. E tu precisa aprender a se utilizar da melhor forma possível daquilo que chega para ti. Porque foi Deus que, na verdade, trouxe para ti. E tornar aquilo que chega para ti, que vem e que tem essa relação com a fisicalidade, tornar aquilo melhor, expandir, crescer, melhorar. Essa consciência, eu quero fazer um gancho. Touro é um signo que vai tratar e vai falar sobre as questões financeiras, e vai tratar e vai falar sobre o dinheiro. Assim como o planeta Vênus. E assim como o planeta Vênus tem seus mistérios e não trata só da questão do feminino, da questão da mulher ou da questão do amor, Touro trata da autoestima. Touro trata da autoestima e Vênus trata da autoestima. E a pessoa que aprende a se valorizar, aprende a ter consciência, porque o valor de Touro e o valor que Touro nos ensina de ter consciência de si, de ter consciência do seu valor, é algo que se reflete imediatamente na tua sorte, entre aspas, de ganhar dinheiro, no teu poder de atrair dinheiro. Vênus rege o mundo financeiro para que tu aprenda a gostar do dinheiro. E não sinta raiva, não sinta culpas, para poder eliminar os bloqueios que possam existir. E tu poder entender que a tua função é, através do dinheiro, transformar a realidade, uma realidade com valor. E não uma realidade ou uma vida que vai perdendo o valor, que não vale nada, mas trazer valor, agregar valor à vida. Quando a gente aprende sobre isso, a gente começa a fazer as pazes com o dinheiro e começa naturalmente a atrair o dinheiro e a pensar sobre o poder de sustento. O que te sustenta? E quando eu pergunto o que te sustenta,
O que te sustenta não é só a questão do dinheiro, não é teu pai, ou tua mãe, ou marido, ou quem for, ou tu mesmo. Mas o que te sustenta tem a ver com os valores. Quais são os valores que tu carrega na tua vida? O que tu acredita? Qual a tua fé? Para onde tu direciona a tua mente? O que que tu está construindo? Então, nota que touro, ele te dá os primeiros passos para que tu construa aquilo que te sustenta. Por quê? Porque independente do que aconteça na vida, se tu tem um bom chão que te sustenta, e touro vai te dar essa primeira experiência desse chão que te sustenta, pode acontecer qualquer coisa, e o chão não sai dos teus pés, e tu continua te sustentando. Vênus é o símbolo da mulher, é o símbolo do feminino, é um espelho que devolve, é um espelho que nos fala da beleza, da estética, do amor, da troca, porque aonde tem beleza estética é porque tem troca, aonde tem amor tem troca. Vênus fala do que nós gostamos, quais são as nossas preferências, o que nós buscamos e sentimos prazer. Fala dos valores, da posse e de toda a nossa forma como administramos as questões de dinheiro. Vênus conecta com a pele, nos acalma, nos traz os elementos sensoriais, toca e troca, na verdade, ali é troca de temperatura. Vênus, Nogá. Nogá é o véu que nos separa da luz. Vênus é um planeta importante, ele tem alguns elementos extremamente diferenciados, porque Vênus gira num giro contrário de todos os outros planetas. Com isso, Vênus traz sentidos e significados maiores. E ele gira para o lado da esquerda, que é o lado do julgamento. Porque se nós vamos aprender a definir e discernir o que gostamos e não gostamos, o que é bonito, o que não é, nós precisamos aprender a usar a ideia do julgamento. Eu preciso julgar. Ah, isso aqui é bacana, é bonitinho. É. Qual é o valor disso aqui? 200 reais? Como assim 200 reais? Eu tenho que ter a capacidade de dizer, não, 200 reais é muito caro, não vou comprar. Tá? Então, eu tenho que ter a capacidade de poder exatamente julgar os valores de tudo na minha volta. Quando eu dou o valor, é quando eu sinto esse valor. Porque o valor para cada coisa, para cada pessoa é diferente. Só que tem um segredo. Esse valor começa em ti, dentro de ti. Porque o próprio touro é o que nos traz toda a cena da construção do bezerro de ouro, quando eu dou valor para algo estático, frio, sem vida, que tem uma energia totalmente finita e que só tira, e eu elejo como líder, e eu elejo como um Deus, e dou toda a minha luz, toda a minha beleza, todos os meus valores para o bezerro de ouro. E me diminuo, porque o bezerro de ouro é toda a estrutura, toda a pessoa, toda a situação que nos diminui. É toda a estrutura espiritual invisível que nos diminuiu, que diminuiu a nossa concepção de quem nós somos. Vênus rege o nosso magnetismo. E aonde está esse magnetismo? Para onde nós colocamos, para quem nós demos? Rege a nossa sensibilidade, rege o amor, a delicadeza, a nossa amabilidade, as escolhas, a busca de felicidade e de alegria. Vênus no céu, hoje, está entre Saturno e Netuno, naquele jogo que está saindo de Peixes e entrando em Áries. Fim e início, desmanchando, levando as coisas mais confusas, ocultas, misteriosas para a ação repentina, violenta, espiritual, religiosa, para a ação que pode, num primeiro momento, a gente sentir que vai ser muito confusa e vai nos levar a um perder as coisas, ou se perder, para depois se reorganizar, colocar regras, colocar limites. Onde estão teus valores? Onde estão teus talentos? O que que tu atrai? Tudo isso é Vênus.
Tudo isso é o que nós vamos e podemos buscar como consciência durante esse ciclo lunar. Vênus tem exatamente o movimento horário da esquerda para a direita, trazendo essa energia de julgamento, quando o julgamento é algo fundamental, porque é o que nos ajuda a revelar a luz. Vênus é um planeta de grande benefício porque requer trabalho interno e conhecer, apreciar e valorizar a nós mesmos antes que possamos garantir o recebimento destes mesmos aspectos de outras pessoas. Nós buscamos o olhar dos outros, buscamos o amor, porque frequentemente, primeiro, a gente está num estado de vazio, de escuridão. E é interessante porque isso serve para todo início de mês, e aí a coincidência, quando não existem coincidências, o apagão que aconteceu, ele acontece exatamente no momento em que a Lua e o Sol estavam juntos na Lua Nova, quando tu não tem simplesmente, né, a Lua fazendo o reflexo do Sol. Tu tem um apagão. E a gente sabe desse apagão quando acontece a Lua Nova, porque a Lua vai na sua diminuição. E toda a luz espiritual que recebe é a lua, é o simbolismo da lua que reflete para nós. Então, o momento do apagão era um momento espiritualmente de um apagão, de uma grande escuridão. Só que para começar um novo ciclo, tu precisas dessa escuridão. As lendas e as profecias dos 3 dias de escuridão surgiram da Torá, surgiram do Zohar. Mas a gente tem que cuidar com essas leituras literais e entender que, na verdade, Deus pede para que o povo vá e fique 3 dias nessa escuridão no deserto antes da libertação. Eles voltam e depois acontece a libertação. É como o mar que avança, de repente recua, para trazer um novo movimento. Muitas vezes nós precisamos na vida recuar. Muitas vezes precisamos nos encolher para poder renascer. Muitas vezes contatamos a escuridão, muitas vezes contatamos a dor, Hasbe Shalom, que Deus nos livre, como uma forma de contrair-se, diminuir-se para poder, nessa escuridão, encontrar a centelha de luz que está lá dentro, porque todos nós temos centelhas de luz que estão, na verdade, encarceradas, presas na fisicalidade, nas cascas, nas dimensões que estão obscurecidas da nossa vida, nas dimensões que estão na nossa cegueira. Às vezes a gente precisa ir para a escuridão para poder enxergar a nossa própria cegueira, porque a escuridão nos permite enxergar mais. Quando falta luz, a gente se assusta, a gente tem medo, a gente quer correr atrás da vela, da lanterna, mas está no escuro também, não sabe se corre, se não corre, dá aquele pavor de início, até o momento que tu te acalma e tu começa a te acostumar. E a escuridão já não é mais escuridão, porque tu passa a enxergar nessa escuridão. É nessa escuridão que nós podemos pedir pela luz. Quando nós buscamos o amor, é porque existe uma escuridão. E normalmente a gente busca o amor para ter algo que a gente ainda não tem. E acaba que a gente acaba construindo vários tipos de relacionamentos bastante ou muitos desastrosos. Como é bom quando a gente constrói primeiro essa luz dentro da gente, constrói primeiro esse amor, essa valorização dentro de si, para poder dizer: eu tenho o que oferecer agora. Eu tenho um amor para oferecer. Agora imagina que nesse mês, que é um mês que guarda o segredo da cura, tu pode curar exatamente esta falta de amor, essa falta de valor pessoal. Vem caminhar junto da Escola de Kabbalah, nos canais do Instagram, mas principalmente no Telegram, para que a gente possa caminhar juntos e eu conversar com a tua alma exatamente sobre essa construção desse amor, desse valor pessoal, que é fundamental para que a gente possa ocupar o nosso verdadeiro lugar,
É descobrir os nossos recursos e a nossa verdadeira identidade para poder ter o que oferecer. Amor, o dinheiro, valores. Touro. Touro rege o mundo do dinheiro. Touro rege o mundo dos valores. Rege o mundo dos números. Hoje, basicamente, quase não tem, né, o papel, mas fica a questão: é nesse ciclo que a gente pode parar para pensar em corrigir as nossas questões a ver com as questões financeiras. Qual o valor? Qual o teu valor? Atrair o dinheiro, atrair a abundância, a prosperidade. Começa em tu acreditar no valor que tu tem dentro de ti. Mas lembra, não é um valor racional, é algo profundo que vem lá de dentro. Se não reconheço o meu próprio valor, nenhuma pessoa poderá valorizar quem eu sou, meu trabalho ou minhas ações, ou simplesmente quem eu sou. Por isso meditamos. Aí é interessante, né? Porque exatamente tem duas coisas muito interessantes: algo do calendário cabalístico, que mexe com as dimensões ocultas e espirituais, e algo do calendário gregoriano, que são as coisas bem físicas e bem limitadas e materiais, mas que têm a sua beleza. Durante esse ciclo, nós estamos cruzando e fazendo a jornada da contagem do Homer, que é uma caminhada de purificação, de refinamento e de expansão da nossa consciência. E durante esse ciclo, no calendário gregoriano, nós temos o Dia das Mães. E que é a ideia dessa vasilha que nos abraça, sem comparar, mas ao mesmo tempo mostrando o lado da sacralidade, porque assim como o touro, na verdade a vaca, nos nutre, nos alimenta e tem esse poder e essa força, a mãe também tem esse poder e essa força e também nos alimenta. E ela segue dentro de nós como sendo o exemplo, e tudo que tu carrega dessa mãe é o que tem uma influência enorme sobre as energias de touro, muito mais do que a figura do pai. Então, como a nossa relação com a mãe, as coisas que a mãe olhava, falava, pensava, o jeito dela que a gente observou, nos traz uma construção da nossa relação com os valores e com o dinheiro. Como é bom meditar nesse mesmo código rei, rei, rei. São as mesmas letras hebraicas, mas a gente precisa olhar da direita para a esquerda para poder construir este valor verdadeiro de amor, de autoestima tão importante. E aprender a gostar de dinheiro, aprender a gostar de ganhar dinheiro, de fazer dinheiro. Esse é o mês do sustento. E, de novo, quem te sustenta? O trigo hoje já não é o trigo sagrado, já é um trigo transformado e que nos trouxe transformações dentro de nós, na nossa psique, nas nossas reações. E a gente precisa entender que aquilo que a gente come é o que a gente é. Aquilo que a gente põe para dentro pela boca, e nesse mês a letra P é a letra que rege o planeta Vênus, representa a letra P, a boca que fala, a boca que é a entrada, mas também é a saída. E a gente precisa estar mais atento de como nós estamos nos construindo. Se nós estamos comendo alimentos que são impuros ou puros, são desorganizados energeticamente ou organizados geneticamente ou energeticamente também. Então, ter mais consciência dos alimentos é fundamental. Lembra, comer correndo não é um ato taurino. Touro é um slow food, porque é uma forma mais sagrada de contemplar também a comida, de sentir todos os gostos e poder com a própria boca separar o que é bom do que não é. Nessa caminhada do mês de Touro, nós caminhamos na jornada da contagem do Homer, num processo de purificação. E vamos agora, durante esse ciclo, nos encontrar com Elohim Raim, Deus da vida, que nos dá a vida e que nos cura a nossa vida.
no contato com a natureza, no abraço da árvore, no abraço da própria natureza, na nossa contemplação, onde também nos alimentamos pelos olhos, pelo ar puro que podemos sentir. Esse é o mês de buscar esse momento desse contato para poder nos reequilibrar energeticamente. Quem é mais sensível sabe que a gente vive momentos em que a energia na nossa volta vive é um caos energético, é um caos energético. Nós estamos recebendo muita luz, mas nós não sabemos receber essa luz. E acabamos por ter o excesso de luz nos contrair e entrar em contato com a escuridão, e a escuridão nos leva ao caos, à desordem. A gente não sabe quem é, o que é, para onde não vai, o que vai acontecer, quem eu sou, quem tu é. E cada pessoa está ocupando um lugar, uma identidade que não é a sua. E aí surge a camiseta que já não é mais daquele time que era do Brasil. E aí, enfim, já não é mais aquela identidade. É preciso recuperar a identidade e lutar pela identidade, para que a gente possa ser quem nós realmente somos. Nesse mês, contatamos Mem Reishim o tempo todo. Mem Reishim é o código que nos traz a saúde espiritual, que traz imunidade para a nossa alma e recupera a saúde dos negócios, a saúde das relações, a saúde, seja ela espiritual, emocional ou física, tão importante para esse período. Durante o mês de Áries, na verdade, a gente tem o início da nossa jornada e é o impulso da própria alma. A alma agora entra no corpo. E alma e corpo precisam estar numa integração e numa unidade, num estado de equilíbrio. Isso é um estado de saúde. Esse é o momento, obviamente, que a gente tem essa oportunidade de novo, uma nova chance. Deixa eu começar de novo, deixa eu fazer um outro patamar, deixa eu ir para uma outra ordem. Mas para fazer isso eu tenho que estar curada. O meu corpo, a minha vasilha tem que ter condições de receber minha alma, que é a luz. A alma quer movimento, quer transformação, a alma quer inovação. O corpo quer ficar parado, comendo, ruminando, sombra e água fresca. A alma não. A alma quer arriscar, quer desafios, quer inovar. E essas duas energias existem dentro de nós. E a gente precisa encontrar um ponto de equilíbrio. E quando tu não sente, porque tu diz, eu não sou assim, eu quero ficar na minha cama, eu já estou até na cama, tô ouvindo, mas já estou na cama. Isso significa que a consciência corpórea está agindo mais forte. Mas aí tu vai acumular frustrações, bloqueios, repetições na vida. E, na verdade, tu precisa aprender a deixar a alma existir de uma forma equilibrada. Nem 8, nem 80. O Sefer também, Aminagim, diz que a chuva que cai entre Pesach e Shavuot, então pegando todo esse ciclo, Shavuot é o final da nossa contagem do Homer, é no próximo ciclo lunar, é o momento em que o povo fica no pé do Monte Sinai, Moisés chega com as tábuas e Deus se revela a todos, e a Torá, o conhecimento é revelado naquele momento. Então, esse período, as chuvas que caem e se tornam umas chuvas de cura, refuá, para aquelas doenças que não têm cura. Devemos deixar a chuva cair na nossa cabeça e abrir a boca para que a gota da chuva possa entrar na nossa boca. Há quem diga que o melhor lado que nós devemos deixar é pelo lado direito. Esse é um período da gente poder pensar, quem sabe eu faço uma desintoxicação, né? Quem sabe eu faço um dia de sucos, sopas, jejum intermitente. Quem sabe eu me proponho a me desintoxicar, não tomo refrigerante, não como tais coisas. Esse é um momento próprio para a gente também se desintoxicar do celular, se desintoxicar das coisas excessivas que podem estar nos prejudicando. Porque todo vício vai fazendo a gente se contrair, a gente fica fechado e a luz não entra mais. Tudo que nos intoxica, não, a luz não entra mais.
Nesse mês, Elohim. As letras P, valor 80, e a letra Vav, valor 6. No alfabeto hebraico, as letras são números. Nós somamos 86, que é exatamente o nome Elohim e a Teva. Por isso que há esse conjunto nesse momento. A gente olha para a natureza, a gente observa a natureza, a gente recebe a natureza, a gente respeita a natureza. A natureza. Esse é o momento que merece a nossa contemplação, para acalmar e pacificar o nosso peito e o nosso coração. Que a gente possa ter essa imagem todo dia e toda hora, para que a gente possa estar num lugar que nos traz a cura, que nos traz a harmonia. Não é por acaso que começamos o mês na contagem do Homer, na dimensão de Tiferet, no centro. Tiferet é uma palavra que significa beleza. Não é a beleza do. Ai, que bonita que eu tô. Ah. Mas é a beleza interior, é a beleza da harmonia, é a beleza do conjunto, é a beleza das coisas que estão todas interligadas, é a beleza da consciência, a beleza do despertar, a beleza do eu verdadeiro que tu pode contatar. Tiferet é o centro, o coração e a cabeça, o sistema nervoso central, a integração, a unidade entre o lado direito e o lado esquerdo, entre Hesed e Gevurah, entre expansão e contração, entre amor e disciplina. Tiferet, o centro que é Yaakov, Jacó, pai das 12 tribos, dos 12 signos, centro espiritual de tudo. Tiferet é Jerusalém, Tiferet é o templo, é a Torá. Tiferet é o centro de tudo. Por isso que somos convidados para ir para esse centro, ir para esse coração, lugar em que encontramos quem nós somos de uma forma real e verdadeira, onde teus verdadeiros sonhos, desejos estão ali, onde o teu verdadeiro poder, potencial, do ser humano melhor que tu é, está absolutamente ali. O homem retifica sua alma animalesca, refina seus traços inatos de caráter, cada dia da contagem do Homer. É nesse momento em que nós também vamos começar a nos preparar para transformar completamente as energias. Durante a contagem do Homer, nós estamos trabalhando, diríamos assim, limpando a casa. E quando tu tá até um certo ponto limpando tua casa, tu tá se sujando. Ninguém limpa a casa com roupa de festa. Normalmente tu põe uma roupa mais diária, mais da casa, uma roupa que permite com que tu te molhe e com que tu te suje. Durante uma boa parte da contagem do Homer, nós estamos num período negativo. E exatamente quando nós entrarmos na semana de Hod, daqui a 2 semanas, no dia 33 da contagem do Homer, no dia 18 de Ar, nós vamos fazer uma grande transformação das energias. Nós saímos do período de maior toxicidade, porque nós já teríamos limpado, e entramos num novo período. No dia 18 de Ar, 33 da contagem do Homer, Hod Shel Hod, nós abrimos e entramos num portal espiritual muito bonito, muito importante para Kabbalah. Lag BaOmer, a alegria, a festa do Homer. Este dia é um dia especial e nós vamos estar todos juntos lá e vamos aproveitar essa energia no dia de Lag BaOmer, que vai ser numa quinta à noite, na sexta-feira, e ainda aproveitando a energia, na quinta noite é pelo Zoom, e aproveitando a energia, no sábado nós teremos um encontro presencial aqui em Porto Alegre. E esse é o momento em que podemos transformar completamente a nossa energia, porque nós já teríamos caminhado 2/3 e já estamos num ponto em que nós conseguimos olhar para frente e, em vez de nos alimentarmos e nos nutrirmos deste festival de profecias, desse momento, que é um desastre, e que precisamos, às vezes, ser espelho para devolver.
para que as pessoas que estão falando tantas coisas possam se dar conta e acordar para ver o que eles estão fazendo. Quando nós chegamos em Lag BaOmer, tamanha é a luz que nós acessaremos, e lá a gente vai descobrir por quê, nós vamos ter o poder e a capacidade de olhar o futuro e olhar as coisas boas. Qual é a tua profecia? Quem sabe a gente começa a pensar em desenvolver a capacidade de enxergar a vida e o futuro vendo coisas boas, em vez de só coisas ruins. Enquanto coisas ruins são, na verdade, profetizadas, o anjo da morte está dominando e batendo palma e tendo o controle de tudo nessa vida. Mas nós queremos que a consciência da árvore da vida venha. E quando a gente acessa a consciência da árvore da vida, a gente vai falar de Deus e a gente vai falar de coisas boas. E nós não vamos falar de coisas ruins. Não falaremos de pestes, afinal, é exatamente Lag BaOmer que acaba qualquer energia da peste. E nós começamos a acessar uma energia muito boa. Por isso meditamos nas letras P, Vav, para limpar a nossa boca, ter consciência do que colocamos para dentro, porque através da letra Vav nós queremos fazer boas conexões, boas ligações, queremos trazer a luz para o mundo físico, para dar valor ao nosso mundo físico. A letra Vav, sexta letra do alfabeto hebraico, é a conexão, é a ponte. Faz a ligação entre o Pesach e Shavuot. Nos conecta com o amor, com a troca, o movimento. Representa a dimensão das 6 Sefirot, que representa Zerampim, a dimensão emocional. Nós estamos corrigindo, porque nós precisamos corrigir. Eu esqueci de tirar aquela. E P, a letra P representa a boca, o poder da fala, o poder de criar, poder, né, que nós temos de poder criar toda a nossa história através da boca. Por isso que eu falo, as pessoas hoje falam muitas coisas muito negativas. Elas produzem essas profecias, não significa que elas estão ali e vão acontecer, mas de tanto falar, é capaz de acontecer pelo poder da fala e o não reconhecimento desse poder. São essas as pessoas que hoje têm esses canais e que se comunicam com tantas pessoas e influenciam de uma forma tão pesada, tão odiosa, só geram separação, é que são os verdadeiros anjos da morte. Essas pessoas precisam acordar, porque elas não fazem e não falam de nada de espiritualidade e não têm nenhum nível de espiritualidade. É uma pena. E essas pessoas a gente deve esticar as mãos para poder ajudá-las, para poder ajudar a despertar. Nossas orações devem ser voltadas para que tudo que seja falado seja para que a gente possa dar uma virada e trazer coisas boas, e trazer coisas positivas. A letra P vai representar e representa esse novo começo, feto, representa o nosso desenvolvimento. Touro está ligado ao arcanjo Anael, ou Aniel, planeta Vênus, vela rosa, o dia da semana, sexta-feira, Sefira de Netzach, a pedra de topázio. Aniel, que significa graça de Deus, é o arcanjo que, na verdade, traz esse lado bonito, esse lado de vida, esse lado de bênçãos divinas, que todos nós precisamos receber e que precisamos rezar para que essas pessoas que influenciam tantas outras pessoas com as suas falas possam, na verdade, falar coisas boas, possam trazer coisas boas. Essas pessoas estão matando tantas pessoas com as suas palavras, porque trazem depressão, desespero. E a gente precisa rezar para que a vida, a luz espiritual, possa acordar eles, para que eles possam falar palavras boas. Aniel governa o amor, governa a vida a dois, traz a ligação, traz a arte, traz a beleza e traz a música. A tribo desse mês é a tribo de Zahar, são os eruditos. É por isso que, neste mês, ao fazer a contagem do Homer, nós estamos nos conectando também a esta tribo, trazendo sabedoria, clareza e direção. Trazendo, na verdade, aquilo que é o nosso sustento, porque o sustento é a sabedoria, o sustento é o conhecimento, o sustento
é a educação. E assim, o touro vai ter os seus desafios. Ah, e quais são os desafios deste ciclo? Deixa a teimosia, deixa a teimosia e a tolice. Pratique movimentos constantes. Concentre-se e esforce-se para reconhecer o que há de errado com a sua vida, sem julgamento ou culpa. Aceite críticas e conselhos de outras pessoas, pois, devido à dificuldade de ver o que é chato e não tão bonito, é dessa maneira que eles aprenderão a ver o que não é realmente bom para eles. Aprender a perder o seu próprio tempo, aprenda a não perder o seu próprio tempo ou dos outros. Cultive bons presentes e bons momentos, de dar também bons presentes para as outras pessoas e de poder aceitar e receber os presentes. Faça todas as mudanças possíveis na sua vida. Saia da zona de conforto, saia da rotina. Aprenda a procurar desconforto por vontade própria. Porque o desconforto é o que vai fazer tu andar, tu modificar. Aceite que não há mudança sem o desconforto, ou crescimento sem mudança. Como podemos ajudar em nossa própria cura? E essa é a pergunta que tu tem que te fazer. Como e o que tu pode fazer durante esse mês para poder encontrar a tua cura? Orar diariamente, pedir pela cura diariamente, comer alimentos que realmente são adequados, são nutritivos e que purificam, que preenchem de verdade. E não alimentos que, na verdade, não preenchem, que só acumulam e que são destrutivos dentro do nosso corpo. Contatar a natureza, fazer caminhadas, respirar o ar fresco, apreciar a natureza é fundamental durante esse período. Aproveitar o sol durante esse período como uma conexão, porque é a conexão que tu volta para entender o que tem dentro de ti está conectado à própria natureza e que ajuda a liberar todas as toxinas que, na verdade, estão tomando conta da nossa própria vida. Esse é o mapa astral que, na verdade, marca o início da Lua, aconteceu ontem, né? A Lua, o primeiro fio de luz da Lua aconteceu então ontem, né? Não é a Lua e o Sol conjuntos, na verdade, a Lua tem que estar um pouco mais afastada para já receber a primeira luz. Então, Sol a 8 graus de touro, Lua a 18 graus de touro, a Lua já passou, já passou pela conjunção, a conjunção com Urano foi também que ajudou a causar o apagão, trazendo mudanças repentinas, trazendo elementos que quebram aquela rotina, quebram o que sustenta, quebra aquilo que seria, porque a nossa própria sociedade ela está montada dentro da ideia do touro, né, e dentro da ideia do bezerro de ouro. Então, quando acontece algo, há um ano atrás, nós vivemos aqui no Rio Grande do Sul, aqui em Porto Alegre, a questão da enchente. Então, essas situações são situações que quebram aquela forma como a gente entende a vida e nos colocam e mudam algo dentro de nós. Então, às vezes, pequenas mudanças podem trazer um outro olhar, um outro encontro, um outro processo. Muitas vezes a gente não está se dando conta que a nossa mente está o tempo inteiro fazendo mais um, mais um, mais um, mais um, mais um. E quando acontece algo, aquilo dá um tilt na nossa cabeça que a gente para de ficar fazendo aquela repetição, aquele vício de ser. Então, o mal vem para causar um bem. A gente está vivendo esse acúmulo de planetas, e aí eu quero, na verdade, para já ir, a gente já está caminhando para finalizar nosso encontro, e eu quero, na verdade, trazer para vocês se observarem esse momento em que Saturno ele está conjunto a Vênus, e aqui é interessante porque o Vênus é o regente desse touro, né? É o regente desse ciclo. Um Vênus que ainda está em peixes, ainda está num mundo sem limites, ainda está no mundo de Nárnia, da fantasia, das coisas ocultas, obscuras e confusas também, no mar do inconsciente, no mar emocional. E dessa dimensão
desse mar, desse inconsciente, vem tudo. Vem coisas boas e vem coisas ruins. Na verdade, vem aquilo que a gente não olha, a gente não vê, e quando a gente não olha, não vê, aquilo que é bom parece ser ruim, e o que é ruim parece ser bom. A gente acaba causando uma grande mistura. Esse Vênus, ele representa também o mundo do dinheiro, e representa esse dinheiro que se esvai, que é levado. Esse dinheiro que, de alguma forma, ele existe, ou os poderes financeiros, ou os poderes de valores que estão lá dentro de nós. Então, independente das coisas externas, esse Vênus, ele acorda dentro de ti potenciais, novas ideias, novas inspirações. Nós ainda estamos num momento que é preciso fechar os olhos para entrar em contato com essa energia ainda de peixes, sobre o Saturno, que fala muito da responsabilidade espiritual. E responsabilidade espiritual, a gente está pagando a conta de coisas do passado, tanto em termos de humanidade quanto em termos pessoais. Tu ainda está vivenciando situações que pode estar muito atrelada a questões de constelação familiar, a questões de vidas passadas, a cenas ou cenários que tu pode ter insegurança, medo, alguma reação emocional, porque são coisas que mexem com algo lá dentro que muitas vezes tu não consegue saber. Saturno e Vênus estão andando, estão junto com Netuno, aumentando mais ainda essa energia pisciniana de uma linguagem muito simbólica, e é por isso que também se fala tanto agora em profecia, e isso parece que tudo acontece para que esse universo fantástico, né, venha, né? E esse Saturno, esse Vênus e o Netuno, quando eles caminham para Áries, Áries são as coisas que vão ficar explícitas. Áries é o que vem à tona, é o que mostra, bate na nossa cara. Tem muito a ver com uma renovação, e principalmente uma renovação espiritual. Então, astrologicamente, sim, estava marcado, né? A ideia é de mudanças, e aí a gente tem pela frente, e é bom tu parar para pensar e sentir mudanças dentro do universo da religiosidade, da espiritualidade, uma renovação, brigas, conflitos, separações. A gente tem todo um movimento energético que nos leva a essa transformação, seja da igreja, né? A transformação que provavelmente vai se passar daqui a pouco com relação ao espiritismo. O Divaldo Franco também não está bem, já se considera que em poucos dias ele também pode fazer a oitava acima dele. E todos vão num aspecto astrológico, por sinal, muito bonito, e que marcam, é como se assinassem a obra, mas abrem o espaço para uma grande renovação, para novos mestres, independente se outros chamam, seja do que for, há sim questões de novos mestres. Eu não quero que tu olhe para o coletivo, eu quero que tu olhe para ti, para que tu te reconecte com o mestre interior, para que tu te reconecte, porque é uma caminhada de reconexão e renovação da nossa fé, da nossa espiritualidade. É uma reconexão, porque Saturno e Netuno, e com o Vênus, de novos valores, repensar os valores, repensar certezas, repensar o amor, repensar os desejos que tu deseja. Vênus tem muito a ver assim, o que que eu desejo mesmo? Ainda estou confusa, mas aos poucos vai clarear o que a gente deseja. Nós ainda estamos vivendo um momento que perdemos nossa identidade, mas acredito que é uma questão dos planetas andarem, os planetas vão andar, agora daqui para frente é tudo rápido, só que a gente também vai viver um mergulho mais profundo, numa escuridão, num caos, em falas e leis e regras absurdas, até algo se despertar, ou não, porque nem sempre a gente pode conseguir ver e dizer, não, vai despertar. Não sei. E aí é nesse ponto que
Esse Saturno, ele vai entrar em Áries no dia 25 deste mês, de maio, agora. E é bom a gente ir observando, porque ele vai aproximando, resgatando a nossa responsabilidade. E é como se essa responsabilidade começasse a sair do mar, sai do mar e do mar se levanta algo, e não é por acaso que a quantidade de tubarão que está tendo nas beiras das praias é algo impressionante. Nada contra o tubarão, é um peixe muito bonito, por sinal, né? Mas que a gente tem toda uma fantasia, e é claro, é um peixe que também tem seus perigos, mas a gente tem aquela fantasia de terror por causa do filme. Mas esse tubarão, que é como se fosse um monstro, é como o Campbell fala que os demônios, eles são demônios porque eles estão na escuridão do nosso interior e nós não conseguimos sequer olhar para eles e dar nome para eles, porque quando a gente dá nome para esses monstros, esses demônios, eles se tornam princesas, porque são potenciais que existem dentro de nós e esse Vênus mostra isso. É como se eu dissesse, há uma beleza em tudo isso que a gente precisa ver, a gente precisa olhar de longe. E o problema é que a gente olha excessivamente para fora, olhando pouco para dentro de si para aproveitar essas energias. São energias de manifestação esse período. Então, muitas coisas a gente vai ver na pele, a gente vai ver concretamente acontecendo. E quanto mais Saturno, então, vai se aproximando de Áries, é como se esse Saturnino, esse eremita, e eremita é um, um, um bicho, um caranguejo, né, que vive no mar, vive com uma casinha, o eremita, né? E ele vai saindo do mar, porque vai saindo do inconsciente, do peixes, de outras dimensões e aparece. E esse eremita, com aquilo ali, aquele bicho tão antigo, pré-histórico, é o grande mestre. E não necessariamente, porque eu estou falando do teu grande mestre. Não necessariamente é o Papa, é o fulano, é o ciclano, mas é uma renovação. E é algo que vem à tona, se apresenta para trazer alguma grande lição, para fazer um desmanche. Saturno e Netuno. Saturno, para poder dar uma ordem para o Netuno. Peraí, vamos parar com essa confusão e vamos botar a casa em ordem. Vamos parar com isso. Ou o Netuno, para poder dizer, vamos parar com essa coisa tão dura, tão antiga, tão conservadora. Vamos desmanchar tudo. Eita, não dá para saber. Queria convidar para a gente poder olhar rapidamente, porque eu quero mostrar algo aqui. Vamos ver se está aparecendo. Vai aparecer, atenção, vai aparecer? Apareceu. Aqui está o mapa do Brasil. Então, eu considero o mapa do Brasil com ascendente em peixes, e aí vai ter astrólogos que não, que consideram diferente. Bem, cada um, cada um. Não vou entrar em discussão. Mas o que vai acontecer é que em alguns mapas o Plutão já vai estar na casa 2 e aqui no meu ele está entrando na casa 2. Ele está na casa 2. Bem, aquele acúmulo, eu só quero mostrar isso, só para vocês verem onde é que nós estamos. Esse acúmulo de planetas, o Netuno, está em cima do Plutão, que está na casa 2. A casa 2 é dos recursos, é o dinheiro do país. Não necessariamente é o teu dinheiro, é o dinheiro do país. Ai, vai dizer, mas o meu dinheiro também é do país. É como se fossem duas coisas diferentes, tá? Primeiro, o Plutão na casa 2 do Brasil mostra o quanto esse país ele é muito, 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 muito rico. Vocês não têm ideia. É infinito os recursos desse país. E existem recursos de petróleo, recursos que estão debaixo da terra, recursos minerais, recursos tão ocultos. E a gente não tem nem ideia. E muito mais do que isso, esse Plutão também acaba regendo na casa 2 as questões de desvio de dinheiro, de corrupção, blá, 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 que é a escuridão. Mas a escuridão também me diz que tem muita luz ali e que tem muito potencial.
Nesse momento, Netuno em cima, e já vinha esse Netuno, e no que o Vênus se aproximou, então pegou, né, esse eremita que era os velhinhos. E aí veio a história, então, do INSS. Saturno está vindo. Saturno cobra. Saturno cobra, Saturno vai revelar essa riqueza, Saturno vai revelar as coisas que estão por detrás também, das coisas obscuras, atrás, no sentido que o Plutão também é o poder, Plutão também representa. Aqui eu vou falar mais. O Plutão ele representa a presidência, o Plutão representa o poder. Às vezes o poder não está na presidência. E pode ser o poder obscuro, e aquele poder que realmente só está interessado no dinheiro. Aí tu tem vários. Porque todos nós aqui, na maior parte do tempo, a gente tem o olhar voltado para dinheiro. Isso não é uma qualidade deles, é uma qualidade nossa. Todo mundo tem touro no seu mapa. E a gente poder ver esse mapa e poder pensar que isso é um Plutão que de alguma forma nós fazemos parte. Algo dentro de nós pode acordar. Esse Plutão na casa 2 ele também é e representa a nossa identidade, é a construção da nossa identidade. A nossa identidade tem a ver com o ter. É interessante porque o Brasil, ele faz muito uma cobrança com relação a Portugal, porque levou o pau-brasil, porque levou o ouro, porque está com eles, coitados, eles nem, porque foram para os reis da época, né? Se espalhou pela própria Europa. Enfim, eu acho que a gente erra em cobrar de Portugal e não olhar para aquilo que a gente tem que está aqui. Porque a riqueza segue, o ouro segue aqui, o pau-brasil segue aqui. Então não tem que cobrar quem tirou, tem que cobrar quem está tirando agora, ou tem que se cobrar do que a gente não está aproveitando, a mesma coisa que tu jogar teu potencial pela janela. Então esse é o momento da gente poder recuperar nossa identidade, recuperar os nossos recursos. Recurso tem a ver aqui com identidade. Reconstruir a identidade. Isso pode acontecer. A gente tem que observar, né? Dia 25 a gente vai. Até o dia 25 não é exatamente dia 25 que a gente vai acontecer algo. É claro que a previsão é que algo muito grande, muito forte vai acontecer aqui no país. Na verdade, já está começando a acontecer. É algo que tem essa energia de Plutão, a energia do vulcão, vai explodir, né? Então, se eu sou do lado A, eu vou dizer uma coisa, se eu sou do lado B, eu vou dizer outra coisa, tá? Então, eu vou ficar no centro, eu não vou dizer nada. Eu vou deixar com que vocês observem e saibam. Eu não estou aqui para fazer profecia, eu estou aqui para que a gente contate essa energia, porque essa energia ela já é coletiva, do nosso próprio país, da nossa própria casa. É o momento de despertar e de acordar. É o momento de transformação, é o momento de acordar. Desde a serpente que ascende para o Messias, para o Mashiach, vamos falar Messias já, né? Mas também desperta a águia, né? Desperta essa consciência transformadora. Então, Plutão é um regente de Escorpião, é aquela ideia de que a gente vai para o fundo do poço e do fundo a gente vem para a luz. É um jogo de poder, a gente vai ver muita coisa a ver com esse poder. Uma corrida, tudo muito rápido agora, porque as grandes transformações que nós, pessoalmente, no coletivo, no mundo, a gente vai viver, vão começar maio, junho e julho. Prometo, segundo semestre, mais calmo. Na energia de Urano, que está em Touro, Urano está no final de Touro, está 26, também vai começar a andar. Urano está sob a estrela Algol, é um momento mais delicado, é um momento mais destrutivo. Também ele já vai andar. Urano veio para trazer mudanças para essa estrutura taurina. Urano veio para trazer inovação, criatividade, ideias, excentricidade, revelação, energia, magnetismo, enfim. Urano veio nos despertar. Veio mexer com um lado taurino nosso que é sempre o mesmo, é sempre a mesma coisa, e a gente tem que repensar.
A gente tem que repensar a nossa vida. E esse momento ele traz essas questões de repensar, seja pelas questões climáticas, supostamente climáticas, seja pelas questões econômicas, políticas, religiosas. A gente está tendo que pensar muito sobre essa energia taurina e o quanto a gente está amarrado a ela. Urano está nos convidando para pensar diferente, para nos desamarrar, descobrir que a vida não é só isso. Isso é importante, mas a gente não ficar 100% dependente dessa realidade e unicamente presos a isso. Urano em Touro nos faz pensar nessa chamada transição. O que eu era, quem eu era. Urano vem para nos desestruturar, nos traz um novo dinheiro, uma nova moeda. Foi Urano que trouxe o Pix, as moedas virtuais também. Foi Urano que nos trouxe uma consciência mais quântica, e Urano que mudou nossa alimentação para que a gente pensasse uma alimentação mais natural, mais fit, muito mais pessoas veganas, e a gente também tem esse final de Urano em Touro, são os movimentos contra comer carne. A gente tem os movimentos para transformar completamente a alimentação. Lembrem que existe um movimento que tem a ver com Urano em Touro e com Plutão em Aquário, que é para transformar a nossa humanidade para uma menos humanidade, para um ser humano menos, modificando nossa alimentação, não nos dando, não permitindo ou não deixando com que, principalmente para os jovens, eles acessem verdadeiramente a verdadeira história, conhecimento e tudo mais. Então, isso a gente vê dentro da astrologia, mas Urano já está saindo e vai sair no final de início de junho, meio de junho. Urano entra em Gêmeos, e aí, ao mesmo tempo, a gente também vê essa revolução tecnológica, e a gente vai ver uma revolução na área de transporte, de comunicação e transporte. E o mais importante, a gente vai conversar sobre Urano em Gêmeos, a gente tem que cuidar da nossa cabeça, porque Urano em Gêmeos vai agitar, trazendo talvez um excesso de mais informações ainda, e o cérebro talvez tenha muita dificuldade. Isso gera TDAH, gera transtornos mentais, porque até então o excesso de energia em peixes trouxe transtornos psicológicos. Grande parte do que a gente vê é transtorno psicológico. As pessoas estão doentes, e o que a gente vai ver daqui para frente é transtorno mental. Urano em Touro, abertura da pineal, destruição do bezerro de ouro, o que tu pensa acontece, uma nova ordem social mundial, todo mundo sabe disso. Urano em Touro faz a gente começar a abrir os olhos, muda a onda, a energia, por isso que a gente tem a sensação que parece que tudo vai desmanchar e vai ter uma outra coisa, e vai vir um cometa e vai bater, enfim, aí tem a guerra, né? Tudo está num desmanche, está modificando o nosso cotidiano. Nós também estamos nos tornando mais inventivos e construtivos. No dia 15, às 21h30, a gente vai se encontrar para conversar, meditar e trabalhar com essa energia de Lag Baomer. Até lá, a gente também conversa para poder descobrir e saber mais sobre Lag Baomer. E no dia 17, Roda Cabalística, o que te constela, uma jornada de cura com a Cabala. Um encontro presencial, das 14h30 às 18h30. Acontece aqui em Porto Alegre, o valor do investimento é R$ 42. Quem deseja tem que se inscrever antes. Até lá, vou falar bastante, vou convidar bastante quem é de Porto Alegre para poder estar presente numa tarde impressionante, uma tarde incrível. Queria agradecer a todos vocês por estarem aqui. Comentem, curtam e compartilhem este vídeo. Agradeço, participem da Escola de Cabala em Rosh Kodesh Tov para todos e muito obrigada.